do Senhor, queridos amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no YouTube. Que Deus possa estar abençoando, que hoje possa ser mais um dia de alegria, por estar andando na presença do Senhor. Amém? Bom, hoje estarei falando sobre o dilúvio, o dilúvio que Deus deu a Noé. Bom, pessoal, Deus anuncia o dilúvio a Noé. O pai de Noé é Lameque. Lameque viveu aproximadamente, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E a descendência de Noé era da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé, que eram seus 3 filhos primogênitos. Antes de acontecer o dilúvio, qual deu a preposição de Deus dar o dilúvio? Porque é a corrupção geral do gênero humano. A corrupção do gênero humano, porque simplesmente, nada mais e nada menos, que era a corrupção que a humanidade estava sofrendo naquela época na terra e na região onde Noé vivia. Então muitas pessoas faziam iniquidade, faziam adultério, e Deus não gostava disso, porque naquela época as pessoas viviam um pouco mais tempo. Algumas pessoas viviam 120, 150 anos, por aí, porque as pessoas eram um dos primeiros seres vivos, da Terra. E a linguagem deles era bem emboladas, assim. Não era diferente, era tudo igual lá naquelas regiões onde Noé morava. Então, por isso que Deus deu a Noé o dilúvio, porque Deus estava arrependido de ter fazido os seres humanos. Ele estava arrependido de tudo que fez, Então, quando Deus ia fazer isso, ele viu o homem louvando ao Deus. Noé disse: Deus seja louvado o seu santo nome, Pai amado. E Deus escutou essa voz e deu uma segunda chance à humanidade, uma segunda chance para aquela região, para aquela tribo que estava corrompido pelo mundo e não estava indo em direção reta ao Senhor. Então, por isso que Deus anuncia o dilúvio a Noé. E quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, ele passou aproximadamente uns 25 anos fazendo a arca, ou mais ainda, com sua família e com seus 3 filhos que ajudavam ele. Fazia uma arca muito grande, no tamanho de um navio, aproximadamente. Então, depois de longos anos, Noé fez uma madeira, fez a arca, de madeira de cetim. Não era uma madeira qualquer, era uma madeira de cetim. É uma madeira mais resistente, Então, depois de muitos anos, Noé e sua família entram na arca, e os seres vivos que viviam naquela época, cada espécie, entrou na arca, e Deus anuncia o dilúvio. Então o dilúvio deu aproximadamente 40 dias e 40 noites. Depois de alguns dias, as águas do dilúvio diminuem, E logo cedo, Noé solta um corvo, Noé solta um corvo na lateral da janela de madeira, na arca, e depois ele volta, porque não tinha galho, não tinha árvore para fixar o seu pé na galhos, Mas depois de algumas horas, ou um dia aproximadamente, ele solta uma pomba. Que essa pomba trouxe uma oliveira, uma folha de oliveira,
e entregou a Noé. Então, com isso, a sua família e os seres vivos saíam da arca. E depois Deus faz um pacto que fez com Noé, depois de longos dias, depois a diminuição da água. Noé vai para uma região para plantar, vai para uma região para fazer coisas com sua família, né? E Noé planta uma vinha. Ele planta uma vinha de uvas muito bonitas, né? E depois de algum tempo, seus filhos se separam, né? Um vai para outra região, um vai para o norte, outro para o oeste, outro para o leste. Ele tinha 3 filhos, então cada um se separou para ir por um caminho. E os descendentes de Noé são, como eu falei, Sem, Cão e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. Então, os 3 filhos de Noé teve filhos e filhas. E com isso passaram gerações e gerações, várias outras gerações, mas tinha um erro aí, porque toda a terra naquela época era como uma mesma linguagem, era como uma confusão de linguagem. E passados gerações, né? E tomou Terá a Abraão seu filho. Terá é da descendência de Jafé, que era o filho de Noé. Então, passados gerações, nasceu Abraão, Melquisedeque e vários outros também. Ló também, que era o irmão de Abraão. E várias outras descendências que depois do dilúvio, né, que Deus deu. Então, a partir desse dilúvio, não porque a terra ficou purificada, não. Porque Deus criou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou você antes de você nascer, Ele sabia que você ia nascer, aleluias. Mas a gente deve agradecer ao Senhor a cada dia de vivência, a gente deve agradecer por tudo que Ele fez em nossa vida e por tudo o que Ele vai fazer. Depois que as descendências de Terá veio Abraão e o seu irmão Ló. Depois de algum tempo, eles se separam-se. E formam outras referências também sobre a guerra de 4 reis contra 5, né? Ló é levado cativo. Melquisedeque também, depois de algum tempo de nascer, passados aproximadamente 20 anos, ele abençoa Abrão, porque o nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. Aí Deus deu o outro nome para ela, que é Sara, porque Abraão teve muitas mulheres. Eu acho que ele se casou aproximadamente umas 7 vezes na palavra de Deus. Então, a primeira mulher de Abraão, porque Deus anima Abraão e promete-lhes um filho, porque Abraão já estava um pouquinho velho, aproximadamente 54 anos, ele ficou meio entristecido, né, de não ter filho, entristecido de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, de não ter mulher, de não ter filho, né? Mas Deus anima o seu coração, Deus anima a sua obra que ele estava fazendo por Deus. E Deus dá a Abraão a mulher Agar. E Agar teve um filho. Ela teve um filho. Então, o primeiro filho de Abraão chamou Isaque. Isaque foi um menino muito inteligente, muito obediente ao Senhor. E depois, Abraão casou com Sarai.
o nome dela é Sara. Pra você ver como o cara era garanhão naquela época. E depois aparecem 3 anjos a Abraão. E Ló recebe 2 anjos em casa. Então Abraão, ele recebe 3 anjos e Ló recebe 2 em sua casa. Depois disso, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, que era uma tribo separada de Sodoma e Gomorra, que ficava numa floresta egípcia naquela época. Então vivia muitas tribos, algumas tribos de Noé também. Alguns dos 3 filhos de Noé viviam lá, uma em Sodoma, uma em Gomorra, entre outras coisas também sobre essas referências. Aleluias. O nascimento de Isaac foi muito conturbante para Abraão, porque ele já tinha outra esposa. Mas Isaac aprimorou assim, levou em conta de ter uma madrasta. E para terminar, Deus colocou uma provação para Noé, para que ele matasse o seu filho Isaac. Mas ele teve coragem para fazer isso, e o Senhor não deixou isso acontecer, porque Deus provou Abraão como que ele fosse fiel ao Senhor. Então Deus fez um pacto com o diabo, tipo um jogo de xadrez, para ver se Abraão era forte na presença do Senhor, como uma provação viva e vivificada do Senhor. E Abraão teve coragem de quase matar o seu filho Isaac. E quando ele ia meter a faca no seu filho Isaac, Deus colocou uma voz no ouvido dele para que ele parasse. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem de hoje. E simplesmente isso significa que você tem que ter coragem. Ter coragem de seguir em frente. Ter coragem de andar na presença do Senhor e nunca ter medo de nada. Eu sei que às vezes a gente passa despercebido, mas a gente tem que estar na presença do Senhor a cada dia. Nós temos que estar fortes na presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, seja forte na presença do Senhor, passe pelos medos a cada dia da sua vida. Então, meus amados irmãos, nunca fique com medo de nada, nunca fique com medo, que o Senhor proverá na sua vida e te dará a vitória no final. Amém? Que Deus possa estar abençoando, que hoje possa ser um dia de muita alegria, um dia por estar passando pelas circunstâncias, que hoje possa ser um dia por você estar tentando novas coisas, por estar na presença do Senhor a cada dia, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua casa, a sua família, principalmente a sua vida, que é o principal de tudo. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e até mais.